Você tem pele madura e sente que a maquiagem está te envelhecendo mais, você não gosta do resultado, porque quando você passa maquiagem, você sente que essas linhas em torno dos seus olhos, elas ressaltam, elas ficam mais aparentes, ou então que as marcas que você já tem, os sinais do envelhecimento que começam a aparecer ou que já estão aí, ficam mais aparentes quando você está maquiada. Nessa aula eu vou te ensinar 3 ajustes na sua maquiagem para você reverter esse processo da maquiagem te envelhecer. Ao invés da maquiagem te envelhecer, ela vai te rejuvenescer. Nessa aula nós vamos aprender 3 erros que você comete que faz justamente isso, que a maquiagem deixa você com as marcas, os sinais de idade mais aparentes, e nós vamos te ensinar 3 ajustes. São 3 coisas importantes que você precisa aprender para você ajustar na sua maquiagem, para que essas linhas em torno dos seus olhos não fiquem tão aparentes, para que as marcas mais profundas do seu rosto não fiquem aparentes também, para que as partes mais caidinhas, que a gente começa a ter um caimento aqui, outro caimento ali, é a pálpebra que cai, é aqui que cai, é aqui que fica profundo, para que isso fique disfarçado e que você realce aquilo que realmente te valoriza. Vamos aprender? Sejam bem-vindas a mais uma aula da Lud. Antes de começar esse tema, que eu vou mostrar aqui pra vocês todos os erros que a gente faz aqui, eu tenho um curso especialista em pele madura. É o programa Pele Madura 10. Esse curso ele é especial para mulheres de pele madura. Tudo que eu falo dentro do curso é sobre pele madura. Tem aulas completas de todos os âmbitos da maquiagem, desde pele, skincare, protetor solar, maquiagem para levantar os olhos, cílios postiços. É um curso que tem acesso vitalício para sempre, certo? E é um curso que custa menos de R$100. Para você ser minha aluna no programa Pele Madura 10, comenta aqui Pele Madura que eu vou te enviar um link para você conhecer esse curso e se tornar minha aluna para sempre, porque eu tenho certeza que o que você aprender nesse curso, você vai usar pro resto da sua vida. Então é um investimento. A gente passa a maquiagem, a maior queixa das mulheres é que nessa região dos olhos que a gente já começa a ter linhas de expressão, principalmente quando a gente movimenta, fala, sorri, essas linhas de expressão, elas se movimentam, elas enginham, né? E elas ficam ali cheias de maquiagem dentro delas e você sente que elas ficam mais aparentes quando você está maquiada. Essa é uma das principais queixas. Outra queixa é que a pele fica pesada. Quem aí sente que quando faz a maquiagem, a pele fica pesada, grossa. Então eu vejo, gente, muitas mulheres traumatizadas chegam até mim por aqui e falam: Lúcia, eu tô traumatizada, Deus me livre de pele pesada, pele que parece uma máscara. Eu fui no maquiador, me maquiou, cheguei em casa, tive que tirar, a pele tava grossa, tava bem mais velha. Ai, não passa contorno não, ai, eu não quero contorno porque contorno envelhece, como se fosse o contorno que pesasse na maquiagem, tá? Então eu vejo muitas mulheres traumatizadas com maquiagem, principalmente por pele pesada, sabe? Quem aí sente assim, ai, minha pele, eu tenho pavor de pele pesada, certo? Então, a maioria das mulheres de pele madura, que já tem mais de 30, mais de 40, mais de 50, tem medo da pele pesada e tem medo de ficar com essa parte aqui em torno dos olhos craquelada, que é a mesma coisa de pesada, algumas chamam de pesada, craquelada, vincada, marcada, com as linhas de expressão ressaltadas. Então, isso é um dos pavores. E outro pavor da mulher de pele madura é ficar com o semblante caído, certo? Porque o contorno, o blush no lugar errado faz o semblante cair. Então, se você aplicar o contorno para baixo, o blush para baixo, se você não fizer o contorno certinho aqui nessa parte de baixo do seu rosto, você vai ficar com o semblante caído. Então, a respeito dessas 3 questões, de derrubar o semblante, marcar as linhas de expressão e uma pele pesada, você precisa parar de cometer os principais erros que as mulheres cometem. Certo? Gente, esse primeiro erro, gente, é não fazer um pré-maquiagem. Esse erro começa antes mesmo da maquiagem, certo? Porque muitas mulheres acham que só chegar e pôr maquiagem na cara. E é isso que muitas vezes atrapalha. Então eu falo assim para as minhas alunas que a maquiagem, ela começa antes mesmo da maquiagem. A maquiagem, ela começa no dia anterior. Vocês acreditam nisso? A maquiagem perfeita para você valorizar a sua beleza e não te envelhecer, ela começa no dia anterior que você vai fazer a sua maquiagem. Vamos supor que você tem um evento amanhã e você precisa estar com uma pele boa, uma pele bonita. Como que você vai fazer? Você vai fazer uma máscara noturna, você vai dormir com a cara embanhada no creme, você vai tratar a sua pele como uma pele de princesa, de rainha na noite anterior, para que no dia dessa maquiagem importante, que é uma maquiagem que você vai usar todos os apetrechos da maquiagem, você esteja com uma pele radiante. Concordam comigo? Então a maquiagem, gente, ela começa antes mesmo de você colocar a base no rosto. E muitas mulheres não se ligam nisso. Muitas mulheres mal passam um hidratante no rosto. Muitas mulheres lavam o rosto com sabonete de pia, entendeu? Não usa produtos específicos para o tipo de pele, e às vezes ela nem sabe que tipo de pele ela tem. Então, esse erro você precisa eliminar da sua vida, forever, para sempre, para que você comece a ter uma maquiagem mais jovial, certo? É não cuidar da sua pele. O básico, vou te mostrar o básico, tá? Não significa que você não pode elevar esse nível, mas o básico é você manter a sua pele sempre limpa, né? Com gel de limpeza, sabonete de limpeza específico para o seu tipo de pele, usar também
tônicos específicos para o seu tipo de pele, para ajudar nessa limpeza, para ajudar a equilibrar o pH da sua pele, e hidratação potente, mesmo se você tem a pele oleosa, se você tem a pele seca. Então é mais do que obrigação você manter uma hidratação bem potente para a sua pele. E a mulher de pele madura, ela vai perdendo essa água da pele, então ela vai ficando com a pele mais ressecada, ela vai ficando com a pele mais sensível, ela vai ficando com a pele mais murcha, como você diz. Então ela precisa restaurar essa hidratação por dentro, né, hidratando-se, e também por fora, colocando produtos que vão ali trazer de volta uma hidratação para a pele dela que ela vai perdendo. Então esse skincare é primordial. Limpa a sua pele, tonifica, hidrata, passa sérums, entende? Se você puder, porque o sérum ele aumenta ali a absorção dos produtos, mas a hidratação antes da maquiagem, ou seja, no dia a dia e no seu skincare, é fundamental. Mas existe uma hidratação para você passar logo antes da maquiagem, certo? Mesmo que seja protetor solar, mesmo que seja base, você precisa de hidratantes para você passar antes da maquiagem. Vamos fazer? Essa aula também é prática, tá? Eu tô aqui sem maquiagem pra gente começar a fazer juntas essa maquiagem. E eu vou passar aqui no meu rosto o hidratante da CeraVe. Quem já me acompanha sabe que eu uso ele. Então, assim, é um hidratante que é pro rosto e corpo, mas ele pro rosto e pra maquiagem, ele adapta muito bem. Quem não conhece a minha pele é super oleosa. E me conta aí, quem é novatinho aí, quem tá chegando aqui, já manda um oi. Oi, Lud, tô vendo seu vídeo pela primeira vez, tô vendo sua aula pela primeira vez. Manda aí que eu quero te conhecer. Enquanto eu passo esse hidratante aqui, tá? Ó. Vou passar um hidratante. Esse hidratante a gente leva, ó, até mesmo pertinho dos olhos, principalmente onde a gente tem essas linhas de expressão. Onde que a gente tem mais linhas de expressão? Em torno dos olhos. Então a gente precisa trazer esse hidratante até pertinho dos olhos. A gente precisa trazer esse hidratante também nas pálpebras, né? E trazer também para o pescoço, que é onde a gente também passa um produto, né? Como base, a gente traz a base, até porque às vezes muitas de nós temos o rosto diferente, a cor do rosto com o pescoço, com o braço, é o meu caso. Além da hidratação na pele toda, a mulher de pele madura, ela pode também usar produtos que dá um plus de hidratação só na área das olheiras. Eu usava muito o Hipogloss transparente, uso ainda o Hipogloss transparente, que é uma dica bem prática. É um produto que você encontra em qualquer farmácia. E agora eu tô usando um produto um pouquinho mais, como se diz, mais carinho, né? Que é esse da Eucerin, que é o Aquaphor, que ele tem essa textura também em gel, ele é um gelzinho de hidratação bem pegajoso. E já o Hipogloss transparente, ele é branquinho, mas quando espalha, ele fica transparente. Qual que é mais grosso? O Hipogloss é mais grosso. O Aquaphor, ele é mais fininho e mais transparente, certo? Tenho usado os dois têm funcionado bem. E eu passo esse tipo de hidratante, tá vendo que ele forma uma camada? Ele forma uma camadinha aqui. E eu passo esse tipo de hidratante só aqui nessa região, onde eu tenho bastante linhas de expressão, quando eu faço a expressão do sorriso. Mas se você tem também regiões ressecadas, por exemplo, algumas pessoas têm o entorno da boca ressecado, que prejudica e faz a maquiagem craquelar. Tem esse cantinho do nariz, que fica também craquelado. A Cris tá falando aqui do nível da latinha também, ele é bom pra fazer isso, gente, mas a quantidade é bem pouquinha. Eu até passei muito, ó, vou até limpar aqui, porque não precisa de grande quantidade. Não é o excesso de produto que vai fazer ficar bonito, certo? Você precisa aqui da quantidade adequada, até porque para isso não atrapalhar a durabilidade da sua maquiagem. Essa dica, gente, todas as minhas alunas seguem esse ensinamento, que é essa hidratação extra aqui na região em torno dos olhos, e você já aproveita para fazer o que? Uma massagem facial, para deixar aqui, tirar o inchaço. Às vezes você tem bolsas que ficam mais inchadinhas, e aí você pode, olha, esse pré-maquiagem, se cuidar, se amar, sabe? Fazer ali um pouquinho do gosto pessoal, de ficar ali se cuidando, sabe? Fazendo um carinho no seu próprio rosto, na sua própria pele. Então aproveita esse momento de hidratação da pele para fazer aqui uma drenagem nessa parte de baixo dos olhos, nessa parte aqui do contorno. Aproveita isso e sente, né? Esse bem-estar, esse prazer que é cuidar da sua pele. E também na hora da maquiagem, antes da maquiagem, fazer isso também, tá? Vou mostrar aqui os dois produtos na tela, que é o que eu uso para dar esse plus de hidratação, que é o Aquaphor e o Hipogloss transparente, certo? Ainda estamos no erro que você comete para sua maquiagem te envelhecer, que é não fazer nada de pré-maquiagem. O que é primer? Primer é tudo aquilo que vem antes da maquiagem. Então, se você já chega e passa uma base, passa um protetor solar com cor, né, diretamente na sua pele, você tá perdendo alguns benefícios que o primer faz na sua pele. Antigamente, né, já tem uns bons anos que eu tô aqui ensinando vocês, eu falava assim para as minhas alunas, o melhor primer de maquiagem é o skincare.
E realmente, cuidar da sua pele é o melhor primer de maquiagem. Não adianta você achar que um primer de maquiagem, igual esse aqui que eu vou passar, vai resolver todos os seus problemas. E muitas de vocês, mulheres de pele madura, que têm linhas em torno dos olhos, chegam aqui e falam, Lud, qual que é o melhor primer para mulher de pele madura? Como se o primer fosse fazer um grande milagre na sua pele e todos os seus defeitinhos, como poros, manchas e ressecamento, e fossem sumir por causa de um produto milagroso, certo? Não existe esse produto. Então, o primer, ele é um amigo, ele ajuda em algum efeito da maquiagem, porque tem vários tipos de primer. Não é só um tipo de primer. Tem primer para disfarçar a oleosidade, tem primer para esconder poros, tem primer para deixar a pele viçosa, tem primer para esticar a pele, tem diversos tipos de primer. Então não é um primer que vai resolver a sua questão, certo? Às vezes nem toda a maquiagem vai resolver todas as questões que você sonha em tanto resolver, mas vai melhorar muito, entende? Então isso que a gente tem que começar a se conscientizar. Independente do primer não ser a solução de todos os nossos problemas, a gente usa primer, mas é claro que sim, A mulher de pele madura, hoje em dia, tá usando cada vez mais um primer que chama primer do tipo Glow. Você já ouviu falar nesse tipo de primer? Primer Glow, ou isso que eu tô falando pra você é algo assim totalmente novo. Escreve aqui nos comentários, eu gosto muito que vocês escrevam aqui nos comentários, que eu vou acompanhando o que vocês estão achando. O primer do tipo Glow é um primer que muitas vezes é mais hidratante e que traz um brilho pra sua pele. A pele madura, ela vai perdendo vício. Esse vício, ele traz essa sensação de saúde. Quando a pessoa fica doente, quando a pessoa tá com falta de vitaminas, quando a pessoa tá com anemia, como que fica a pele dela? A pele dela fica opaca, fica sem brilho, sem vício. Você olha pra cara da pessoa e você vê que ela tá doente, porque a cara dela está apagada, literalmente. Você já teve essa impressão com alguém, ou você já viu o seu rosto assim, apagado, sem brilho? Isso acontece com a mulher de pele madura, questões hormonais, e a sua pele vai perdendo esse brilho, esse vício que tá ligado esteticamente, visivelmente, à saúde. Então, o que é que inventaram de maravilhoso nesse mundo? Um primer que simula esse glow, amada. É isso mesmo. Um primer que vai fazer a sua pele brilhar. E aí, você passa isso por baixo da base, obviamente. E quando você passa a base tampa esse glow, mas fica ali parecendo que a sua pele tá brilhando. De dentro pra fora, sabe? Bem natural. Só que é fake, tá? É fake. Então, gente, é muito importante a gente entender essas questões, certo? Vou passar um primer do tipo hidratante e do tipo Glow. Aqui tá escrito Glow Booster, esse é da Tracta, baratinho, nem caro. Tem de várias marcas, gente. Isso aqui não fica pegado no produto que eu tô usando no momento, porque hoje eu tô usando esse, amanhã eu tô usando o outro. Esse é o da Tracta Glow Booster, ó, é um cremezinho, como se fosse um hidratante, certo? Que você aplica nas regiões, começa pelas regiões centrais. Olha o glow, olha esse glow. Começa nas regiões centrais do seu rosto e vai espalhando, inclusive nas olheiras, tá? Não tem problema passar primer do tipo Glow. Olha como ele disfarça as manchas, porque a luz reflete ele. Então acaba que até as manchinhas ele ajuda a disfarçar. Olha aí, tem gente falando que não sabia que existia esse tipo de produto. Olha só, o brilho que ele dá, tá? Passo a passo. Cheguei aqui, né? A mulher de pele madura passou aquele primer, tá com brilho. Tem manchas? Eu tenho. Você tem? Eu tenho. Tem gente que não tem, sorte delas, tá? Não precisa desse passo a passo aqui agora, que eu vou passar um corretivozinho mais coloridinho nessas manchinhas aqui, que é pra ajudar a dar uma eliminada nelas na hora que eu for passar a base. Aí, não adianta só pegar um corretivo colorido e errar na escolha da cor desse produto. Não vou ensinar isso agora. Você errar na quantidade a ser aplicada e na técnica também. Vou mostrar a técnica que eu tenho feito bastante, que é fazer, ao invés de aplicar esse corretivo direto na minha pele, eu aplico esse produto na palma, no dorso da minha mão. Então, ao invés de aplicar na minha pele, eu aplico esse produto no dorso da minha mão e com um pincel, não mais com a esponja, com um pincel kabuki pequenininho, eu vou dar uma esquentadinha nesse produto aqui, esquentar o corretivo, esfregar, e aí depois, com batidinhas, eu vou aplicando pequenas quantidades do corretivo colorido na região que eu quero disfarçar. Pode ser olheiras, pode ser manchas, vermelhidão. É claro que cada problema de pele muda a cor do corretivo que você vai usar, tá? No caso, eu tô usando um salmão, meio laranjadinho, na câmera não parece, mas ele é bem laranjadinho, pra disfarçar o meu melasminha aqui, mais cinza que eu tenho aqui, ó. Certo? Olha como de longe o bichinho já sumiu, gente, com um corretivo, já sumiu. Então essa técnica eu tenho usado bastante, inclusive é a técnica que eu mais ensino de correção dentro do curso Programa Pele Madura 10 dias. Hoje eu vou aplicar uma base aqui de retinol da Payot, que é uma basezinha líquida, que tem cobertura média, que tem skincare na sua composição. Não assustem com esse amarelão, porque agora esse amarelão some, tá? É só a hora que passa que fica amarelo aqui, mas depois já some. Ele dá uma escurecidinha aqui. Tô aplicando com um pincel kabuki. Esse pincel é o pincel do Boticário. É um pincelzinho kabukizinho, que tem uma aplicação mais leve. E ultimamente eu tenho usado bem menos a esponja, eu tenho gostado mais do
pincel. Não é porque pincel que você vai arrastar, mas você pode também, com batidinhas, aplicar a sua base por áreas, sempre por áreas, tá? Eu nunca aplico essa base de todo jeito, de qualquer jeito e por todos os lados. Sempre, ó, começo no centro do rosto e vou levando essa base para as laterais, inclusive para as olheiras, lateral do nariz, boca e emendo aqui com o queixo. Base, ela é líquida, cremosa e ela tem um tempo de secagem. E se você fica aplicando ela de qualquer jeito, ela começa a fazer manchas, ela começa a fazer camadas e é por isso que às vezes a sua pele tá ficando grossa, porque você tá aplicando camada em cima de camada, sem técnica, né? Com pouco produto, que você precisa estar arrastando muito. E aí, acaba que, ao invés de melhorar, você tá retirando o produto. Ao invés de colocar, você está retirando o produto. Esse dia eu recebi uma foto de uma aluna minha, ela mandou a foto falando assim, minha maquiagem tá craquelando nos olhos. Eu falei, manda a foto aí. Que eu olhei o nariz dela, não tinha uma gota de base no nariz dela. Aí eu falei, cara, eu tava olhando o craquelamento, eu tô olhando pro seu nariz, não tem uma gota de base no seu nariz. O que aconteceu? Passou base só aqui, não tem uma gota de base no nariz, pelo amor de Deus. Falei, assim não dá, né? Tá com medo de passar a base, achando que é a base que pesa na maquiagem? É a falta de técnica, de escolha do produto adequado. Na verdade, isso tudo engloba a falta de conhecimento, né? Não conhece, não sabe, faz o que acha que sabe, do jeito que acha que sabe e vai vivendo, né? Afinal, maquiagem é só supérfluo. Sei, viu que você pensa desse jeito. Vai aprender direito pra você ver, não. Depois da base, a gente vem com aplicação de um corretivo de iluminação, com pequeníssimas quantidades. Então, a gente viu, teve uma época da maquiagem que a gente via que passar corretivo era fazer aquele triângulo gigantão aqui no debaixo do seu olho, e isso realmente não tem como não pesar na maquiagem. Então, vamos seguindo a técnica. Coloca um pouquinho de corretivo na mão, pega aquele pincelzinho, esse pincelzinho que eu tô usando é RT300 da Real Techniques, e eu vou pegar um pouquinho desse corretivo de iluminação e vou iluminar essa região embaixo dos olhos, com pouquíssimo produto, porque eu não quero cobertura, eu já tô com a base, já tô com cobertura aqui na minha pele, com a base com corretivo colorido, eu quero só iluminação, então não é excesso de quantidade, é só esse branquinho aqui que eu preciso, ó, nessa região que costuma ser mais profunda. Outra região que costuma ser mais profunda é aqui, esse cantinho do nariz, ó, perto do bigode chinês, olha o tanto que melhora. São várias técnicas, gente, eu não vou entrar a fundo em nenhuma técnica aqui agora, porque nós estamos fazendo uma aula de conhecimentos gerais, certo? E não de técnicas específicas de pele. Então, tô passando aqui um pouquinho mais corridinha do que eu costumo ensinar aqui pra vocês. Olha como já deu uma iluminada no centro da face. Então, esse centro da face aqui, ó, desses dois lados, são áreas que a gente ilumina na maquiagem. Ao contrário do contorno, que a gente costuma contornar as laterais do rosto, desenhando o nosso rosto. E o contorno não pesa na maquiagem, tá? Mas ele pode fazer cair o seu semblante, que é um dos ajustes que eu falei que a gente precisa fazer na nossa pele. Os ajustes do local do contorno, do local do blush no seu rosto é importantíssimo pro seu semblante, mulher de pele madura. Porque se você põe o contorno embaixo demais, se você põe o blush embaixo demais, isso derrete a sua cara. Por isso que a gente tem que saber o local certo de aplicar o blush, o local certo de aplicar o contorno, porque isso faz grande diferença no seu semblante, tá? Por isso que a gente precisa aprender sobre os formatos de rosto. Seu rosto é quadrado, seu rosto é redondo, seu rosto é triangular, é de coração invertido, como que é o seu rosto? Esse conhecimento do formato do seu rosto vai ajudar bastante aqui, ó, na direção correta de onde você vai aplicar o seu contorno, tá? E o seu blush também. Tem um curso só pra saber tudo de base e escolher? Val, o programa Pele Madura tem um módulo só de base, tá? Então, se você tem pele madura acima de 30, 40, 50, 60 anos, o programa Pele Madura é pra você, tá bom? Depois disso, a gente vai continuar aplicando o blush. Esses blushes, gente, eles seguem a mesma regra das proporções, que eu não vou falar nessa live, certo? Mas aplicar blush não é só pegar qualquer pincelzinho e aplicar, principalmente, qual que é um dos maiores problemas da mulher de pele madura. Eu vou te falar. Gente, eu tenho muitas alunas, milhares, né? E algumas alunas, elas chegam até mim, pra ser aluna minha particular, e aí eu vejo a bolsinha de maquiagem delas. Sabe qual que é o pincel mais velho e o pincel mais feio da bolsinha das mulheres, no geral, tá? Não são todas, mas eu vou te falar a maioria. Qual que é o pior pincel da pessoa? Adivinha aí. De todas que eu já vi, a maioria. Qual que é o pior pincel da bolsinha de maquiagem da pessoa? Vamos ver se vocês adivinham. Escreve aqui nos comentários. Qual que é o pior pincel? Gente, é o pincel do blush. Vocês não têm noção do tipo de pincel de blush que eu já vi por aí. Pincel que é um lixo, na verdade. Eu já joguei pincel de aluna minha no lixo. Falei, joga isso fora. Que horror. Pincel aberto assim.
Pincel torto, porque a pessoa guarda dentro da bolsinha. Não é o pincel do pó, o pincel do blush. É o pior pincel das pessoas. Por isso eu quero que você vá lá na sua bolsinha agora e olha seu pincel do blush e vê se ele tá gritando socorro. Por favor. Fiz o blush e agora vem ele, o inimigo das mulheres de pele madura. O nosso pó translúcido. O pó que elas falam, ai, eu passo pó e me envelhece. Ai, eu nem passo pó porque o pó me envelhece. Tem que passar pó, tá? Pó é obrigatório na maquiagem. Mas nós vamos aprender a passar isso de forma correta. Antes de aplicar o pozinho, eu preciso voltar aqui e corrigir tudinho. Gente, tudo isso que eu tô fazendo é só o passo 2 dos ajustes que você precisa fazer pra melhorar o aspecto da sua maquiagem na pele madura, pra você não achar que a maquiagem tá te envelhecendo e que é culpa da maquiagem, todo o envelhecimento, todas essas linhas de expressão que você pensa que a maquiagem realça ou piora, tá? Não é assim. Inclusive, hoje eu tava editando a aula Eu fiz uma maquiagem numa modelo de pele madura de 50 anos, certo? Tô editando essa aula pra colocar dentro do programa de pele madura. E eu tava fazendo essa técnica de pó nela, ficou tão perfeita a maquiagem. Essa aula vai semana que vem pra dentro do curso, tá, gente? Primeiro eu aplico pó nessas regiões. Como eu tenho bastante poros na testa, eu gosto de aplicar pó na testa com a esponjinha de veludo, porque ela dá uma matificada. E olha como ela faz um efeito blur. Tô usando o pó da Petrize hoje, tá? Tenho vários e amo vários pós translúcidos que tem no mercado nacional e no mercado internacional, tá bom? O que mais nós temos hoje é opção. Mas às vezes, gente, o excesso de opção, ele te atrapalha. Porque você chega numa loja, tem tanta opção que você não sabe qual comprar, você acaba comprando errado, você acaba perdendo dinheiro e fica traumatizada de novo, tá? O que mais tem por aí é mulher traumatizada com a maquiagem. É muita. Por isso, se você chegou aqui, gente, tá aprendendo esse conteúdo comigo, compartilha com as suas amigas aí, porque eu tenho certeza que ela também tem seus traumas na maquiagem, tá? Ela só precisa aprender. A Vivi, estou falando no programa Pele Madura, meio curso. Ele continua, o curso continua, né? Esse curso ele tem acesso vitalício, ou seja, pra sempre. E semana que vem tem aula nova com modelo de 50 anos, tá? Tem já lá de 60, de 40, de 60, e agora vai ter uma de 50. E eu sou a modelo de 38, entendeu? Tira o excesso e passa a bruma. Vou tampar aqui meu cabelinho, que eu fiz a escovinha. E vou passar uma bruma. Hoje eu usei o pó, vou usar a bruma também da Petrize. Bastante bruma pra gente ficar com a cara. Sumiu o pó. Cadê o pó? Cadê? Sumiu. Ah, mas se ele vai sumir, precisa dele? Precisa. Se o pó vai sumir, precisa passar pó? Precisa. Tá? É ele que evita o acúmulo de produto, é ele que sela a maquiagem, é ele que faz a maquiagem não ficar transferindo o tempo todo, é ele que dá durabilidade na maquiagem, e é ele que faz o produto não movimentar, certo? Só dar uma respirada aqui pra gente partir pro nosso próximo tema. Vamos lá. Se você sente que a sua maquiagem te envelhece, você tem 3 ajustes que você pode fazer para sua maquiagem não te envelhecer e te deixar mais jovial. O primeiro é caprichar no pré-maquiagem, no primer, no pré, naquilo que você faz antes da maquiagem. Foi o que eu ensinei no início da live. O segundo é a falta de técnica adequada para a pele. Não é passando pouco produto e muito menos passando muito produto, que a sua pele vai ficar bonita e vai disfarçar as linhas e manchas e sinais de idade que você tem. Então já ensinei sobre tudo isso e agora nós vamos pro terceiro. E que eu vejo muita mulher de pele madura errando muito nisso. Tá? A mulher de pele madura que tem linhas em torno dos olhos, ela acha que quanto menos maquiagem ela passar nos olhos, mais vai disfarçar. Só que não, gente. Por que que a Ana Maria Braga, 7 horas da manhã, tá vestida num olho preto? Porque as atrizes famosas de Hollywood, do Brasil, de qualquer lugar do mundo, quando vão fazer um filme que elas têm que estar bonitas, elas estão com maquiagens escuras nos olhos. Quando você escurece essa região de contorno dos olhos, certo? Você valoriza e realça o seu olhar. Então, a mulher de pele madura que tá andando por aí com o olho apagado, isso não te rejuvenesce. Isso te envelhece. É um fator primordial para sua maquiagem te deixar mais jovem. É sim, passar maquiagem que aparece no seu contorno de olhos. O que é o contorno de olhos? Contorno de olhos é essa parte que vai aqui de baixo, rente aos cílios e um pouquinho para baixo do rente aos cílios e que sobe aqui também, ó, em todos os seus cílios superiores. Só que, quando a gente tem pele madura, além dessa região de contorno de olhos precisar estar realçada com contraste, ou seja, cores escuras, tá? Se você passa só isso,
não valoriza, não disfarça a pálpebra. Porque a maioria das peles maduras já começa a ter aqui uma flacidez na pálpebra, uma pálpebra caída, uma pálpebra gordinha. Então não dá pra fazer só esse pretinho, porque senão era simples. A gente vinha aqui, pegava um lápis preto, fazia um traço aqui e um traço aqui e tá pronto. Mas vocês estão cansadas de saber, gente, se eu pegar um lápis preto e fazer um traço embaixo e um traço em cima, eu vou ficar mais bonita? Vai valorizar minha beleza? Eu acho que o que vocês já sabem de maquiagem até hoje aqui, você sabe que isso não fica bonito. Fica totalmente amador. Amador. Vou usar uma paleta coringa que eu tenho aqui, que é essa da Nina Makeup, que é uma paleta que tem alguns tons mates, 6 tons mates, 3 brilhosos, que é o suficiente pra você fazer muitas makes, tá? E eu vou usar esses tonzinhos de marrom, o pretinho, justamente pra criar esse contorno de olhos de forma fácil e prática, tá bom? Pequeno esfumadinho aqui nesse cantinho externo. Não vou focar no esfumado da pálpebra hoje, porque nós vamos aprender a realçar o rente aos cílios. Vou fazer aqui um esfumadinho nessa região de côncavo, só pra dar um fundo, um pano de fundo aqui pro meu rente aos cílios, que eu vou realçar, que é um dos passos fundamentais para a mulher de pele madura. Muitas mulheres de pele madura têm medo de colocar cor na sombra. Ela fala assim, mas parece que a minha sombra não aparece. Parece que a cor da sombra não valoriza. Mas deve estar faltando técnica. Às vezes tem até uma sombra boa, sabe? Uma paleta de sombra boa, bonita, mas não sabe fazer, não sabe usar as técnicas de esfumados, movimentos de vai e vem, movimentos circulares, movimentos de varridinhas, movimentos de puxadinhas. E aí acaba não fazendo e extraindo da sombra toda a beleza que ela pode proporcionar para os nossos olhos, entendeu? Para o nosso olhar. Então, às vezes, o que tá faltando é mesmo um aprendizadozinho que a gente pode fazer, ó, rapidinho, tá? Tô fazendo bem rapidinho. Vou pegar uma sombra brilhosinha, vou colocar aqui do meio pro canto interno, troco de dedo e dou uma espalhadinha. Tô pegando essa sombra aqui, coloco no meio, trago pro canto, troco de dedo e dou uma esfumadinha. Aqui. Esse é o pano de fundo só pro nosso realce dos olhos que eu proponho para toda mulher de pele madura. Para fazer um contorno de olhos, a gente precisa usar cores que tragam contraste. Em pessoas que têm pele clara, pele média, o lápis marrom e o lápis preto já faz esse serviço. Pessoas que têm a pele preta, o marrom muitas vezes pode não aparecer na sua pele. Então você tem que ir pro lado do lápis preto mesmo, tá bom? Lápis marrom, que é muito clarinho, também não traz tanto contraste. Então precisa ser um lápis marrom que tenha uma pigmentação, uma cor mais intensa para aparecer. E se a pessoa tem a pele escura, o lápis precisa ser bem escuro também e preto, bem intenso para aparecer. Porque a ideia é criar contraste. Criar o contraste é trazer uma cor que destoa ali. Então aqui ela tem uma pele branca com cabelo preto, aqui eu tenho contraste, certo? Então é importante o contraste ter intensidade para que ele valorize o seu olhar. E eu vou começar de maneira simples, fazendo um rabisquinho, né, nem um delineado, aqui no canto externo do meu olho. Esse rabisquinho, mulher de pele madura, ele precisa ser bem rente aos cílios, tá? Bem pertinho. Não precisa ser fininho demais, se você tem menos espaço de pálpebra. Quanto menos espaço, mais caprichosa você vai ter que ser, mais precisão você vai precisar ter na sua mão. Depois eu vou pegar um pincel de precisão pequenininho para fazer esse esfumadinho. Vou pegar então um pincelzinho de precisão pequenininho para fazer esse esfumadinho. Vou puxar as pelinhas que eu tenho aqui em excesso para dentro e não para fora. E vou fazer aqui, vai e vem, 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 tantas vezes para esfumar esse marronzinho aqui. Repare que o movimento é focado na borda do marrom. Eu não tô esfumando a raiz dos meus cílios, eu tô esfumando a bordinha do marrom, porque é ela que eu quero apagar. É como se eu quisesse passar uma borrachinha nessa pontinha. E eu faço isso com insistência e movimentos de vai e vem. Olha isso! Olha isso, Brasil! Que lindo! Vou fazer do outro lado. Vou fazer aqui como se fosse um delineadinho. Vou garantir que esse lápis tá indo lá na raiz dos cílios mesmo, pra não ficar nada branquinho aqui, nenhum buraquinho. E eu vou levar só até o meio do olho, tá? Então, esse tipo de maquiagem aqui levanta o olhar da mulher de pele madura. E é por isso que você não pode ficar sem trazer contraste pro rente aos cílios superiores. O rente aos cílios inferiores pode até ficar sem, tá? Mas os superiores, independente se seu olho é pequeno, se seu olho é grande, profundo, saltado pra fora, esse tipo de contraste realmente deixa a gente mais bonita. Tô usando um lápis marrom, poderia ser um preto. O acabamento do preto é um pouquinho mais difícil, até porque é um produto que espalha mais do que o marrom. Todo lápis preto que eu já tenho espalha mais do que o marrom. De alguma forma, a fórmula deles espalham mais, sabe? Certo? E depois eu vim com o pincel, sem olhar no espelho, e senti aqui que eu tô fazendo, ó, tô de olho fechado.
e fazer várias vezes. Eu não sei quantas vezes vai tá bom, mas eu sei que eu vou caprichar um pouquinho mais, porque eu não tô vendo. E eu faço, e eu sei que quando eu fizer assim também, eu acabo de tirar qualquer marcaçãozinha, sem olhar, eu consigo fazer praticamente uma maquiagem de olho fechado. Inclusive é um desafio, né? Mas, por quê? Porque eu tenho bastante rumo. Eu já conheço o movimento que eu tenho que fazer com a mão, sem olhar. Eu já conheço onde eu tenho que colocar o pincel, sem olhar. Certo? E isso não é algo que você compra, tá? Não tem como eu te vender isso. Isso é algo que você conquista, pratica. Então, se você tem dificuldade de enxergar, você precisa de um espelho bem top de aumento. O meu também, de aumento aqui 5 vezes mais que eu preciso, principalmente pra esse olho de cá. Você precisa, de repente, de óculos tira e põe, tira e põe, tira e põe. E quanto mais você praticar, mais rumo você vai ter. Então, não é impossível. Eu tenho alunas que têm 7 e 8 graus de cada olho. E elas conseguem fazer a sua própria maquiagem. Então, observa bem seu rosto e vê se ele tá com a linha d'água exposta, tanto embaixo quanto em cima. Se a sua linha d'água superior estiver exposta, vai ficar mais bonita a sua maquiagem se você escurecer lá por dentro também, tá? Mas só faça isso se você conseguir, vai treinando pra conseguir. Se você começar a chorar e começar a ter muita gastura pra fazer isso aqui na parte de cima, é melhor que não faça, pra não estragar, tá bom? Mas esse contraste na linha d'água inferior é muito importante. Só que a gente não vai fazer só isso, porque se a gente fizer só isso, a gente escorre e vira o pano. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar aquela básica sujadinha aqui no rente aos cílios inferiores também. Vai pegar o mesmo pincel de precisão, que é fininho, e vai esfregar isso aqui também. Esfregar usando uma palavra bem chula, né? Esfregar com movimento de vai e vem e conectar aqui, ó, com um Vzinho, como se fosse um Vzinho assim, ó. Ui, quase que eu uso a ponta do lápis. Ia me borrar tudo aqui. Um Vzinho. Tá vendo? Bem pequenininho aqui no finalzinho do olho. Esse aqui é virado pra cima e esse Vzinho virado pra baixo. E eles se conectam aqui, ó, e deixam meu olho um pouquinho mais alongado. Não é gatinho, é só acabamento do canto externo. É só isso, tá? Não tô fazendo gatinho. Faço um esfumadinho, faço o outro. Minha maquiagem tá praticamente pronta, com tudo que a gente precisa para valorizar a mulher de pele madura. Vai e vem várias vezes. Quanto mais eu engrossar um pouquinho aqui, não pode ser um engrossado que pesa, que cai o semblante, tá? A gente tem aqui na parte de baixo dos olhos um local que chama pálpebra inferior. Pálpebra inferior não é olheiras, tá? Então a gente tem um espaço aqui, ó, nessa dobrinha, que se eu maquiar fica bom. Se eu descer dessa dobrinha, já não fica tão bom, tá bom? Porque aí vai parecer que eu tô fazendo maquiagem no lugar errado. Depois de fazer isso, vou pegar uma sombra e vou selar esse lápis aqui justamente para ele não escorrer. Pego mais produto e aplico. Pego mais e aplico, pego mais e aplico. Sempre aplicando bastante produto. Pego o produto e aplico. Isso eu não tô aplicando dentro da linha d'água, tô aplicando só na pálpebra inferior, por baixo dos cílios, na pele, tá? Isso aqui é na pele. Vou pegar um pincel limpo, pincel limpinho, sem sombra, e vou só passar na bordinha desse marrom aqui, como se eu quisesse estar apagando um pouquinho essa bordinha. Tá? O pincel tá limpo, sem sombra, aí fica ótimo esse acabamento. Posso fazer com uma sombra mais clarinha também, mas hoje tô fazendo com um pincel limpinho, pra dar uma limpeza aqui. E pra finalizar, é só caprichar na máscara pra cílios. Poderia colocar cílios postiços, que fica muito bom em pele madura. Cílios postiços, meio cílios postiços. Bastante máscara pra cílios. O problema é que muitas mulheres de pele madura estão com tão pouquinhos cílios que ele não faz aqui a função de dar esse olharzinho de boneca. Então é na hora que você tem que começar a usar máscaras mais potentes, que traz mais volume, ou usar técnicas de cílios postiços, que é para trazer esse charme dos cílios. Os cílios realçados, ele traz um olhar feminino, certo? Então é importante a gente ter essa parte dos nossos olhos realçada na maquiagem. E a gente pode fazer isso com bastante máscara para cílios, com máscara para cílios que geram volume, mesmo que você, mas tá grosso, tá empelotado. Fica mais bonito do que sem esse volume ou com os cílios postiços, tá bom? Esquece aquela história de que cílios postiços é cílios grandes, cílios pesado, que você não consegue, porque hoje em dia isso não cabe mais, tá? Tem muito cílio pequenininho, leve, inclusive a técnica de meio cílios postiços, que você consegue trazer bastante charme pro seu olhar sem pesar e sem te incomodar. Certo? Então, gente, essas foram as 3 principais estratégias para você usar na sua maquiagem, você, mulher de pele madura que tem mais de 30, 40, 50, 60 anos, para você realçar a sua beleza e não ficar achando que a maquiagem tá te envelhecendo, ao invés de te deixar mais bonita. Isso é só um pouco de todo o conhecimento que você pode ainda aprender e praticar junto comigo. Então, gente, ó, não deixem
de ser minhas alunas, de entender um pouco a fundo esse conteúdo, porque às vezes uma aula dessa ela te abre muitos horizontes, mas você precisa caminhar e praticar e entender um pouco mais sobre esse universo tão grande que são as técnicas de maquiagem, os produtos de maquiagem e essa prática que tanto ajuda na nossa autoestima. Um beijo grande no coração de vocês e eu vejo vocês na próxima aula.